Boa tarde, turma do segundo ano. Hoje, quinta-feira, 6 de maio de 2021, podem notar aí no calendário de vocês. Vamos estudar matemática e vamos continuar com a nossa temática de terça-feira, medidas de comprimento, mas com outro objetivo, né? Hoje a gente vai conhecer os instrumentos de medida de comprimento não padronizadas. Na aula passada, a gente também viu medida de comprimento, só que com outro objetivo, né? Que foi conhecer os instrumentos de medida de comprimento padronizado, né? Quem é que lembra, né? Tinha um metro, tinha a trena, tinha a régua, não é? Tinha um metro articulado, não é verdade? Hoje a gente vai conhecer os instrumentos de medida de comprimento não padronizados, tá? A gente não usa estes o que eu falei agora, a gente utiliza outro e vamos conhecer agora. Agora, vamos conhecer melhor as medidas não padronizadas. Vocês podem medir muitas coisas utilizando o próprio corpo. Veja os exemplos abaixo. Então, como aqui já foi dito, medidas não padronizadas são aquelas que a gente utiliza o nosso próprio corpo para poder medir as coisas, né? Aqui a gente tem a polegada, né? Que é o dedinho, ó. Esse dedinho aqui, dedão, né? Que a gente chama. A gente tem o pé, que serve para medir as passadas, né? O pé mede, coloca um pezinho em frente ao outro e vai contando, né? A gente pode também utilizar o palmo, colocar a mãozinha, depois colocar a outra na frente, depois trocar a mão e coloca na frente de novo, vai medindo. E a gente utiliza o passo, que são as passadas também, né? Coloca uma perna bem aberta na frente, depois coloca a outra na frente, depois troca e coloca a outra. Estes são alguns dos instrumentos de medida não padronizados, né? Primeira questão. Roberta, Guilherme e Ana precisam medir o comprimento do caminho, mas não possuem nenhum instrumento. Como eles podem medir? E aí, vocês vão ajudar a Roberta, o Guilherme e a Ana medir o comprimento de cada caminho deles. E aí, como eles podem medir? Vocês acham que eles podem medir como? Com o corpo deles? Sim, dá certo, né? E aí, ele vai utilizar o quê? Será que eles vão utilizar o polegar, melhor para medir o caminho? Será que é melhor eles utilizar o polegarzinho deles? O pé, o palmo ou os passos? O que vocês acham que seria melhor para eles medir aí o comprimento do caminho? Aí vocês escrevam aqui, tá certo? 2. Quantos passos foram necessários para medir o caminho de cada um? E aí? Quantos passos foram necessários para medir o caminho de cada um aqui, né? O caminho deles. E aí, vocês mediram de acordo com o instrumento que vocês acharam melhor. Aqui na segunda questão, já está perguntando quantos passos foram necessários para medir o caminho de cada um. E aí, vocês acham que quantos passos, né, foram necessários para medir o caminho deles aí? Será que foram muitos passos? Será que foram poucos passos? Aí vocês coloquem uma respostazinha aqui dentro, tá bom? Será que foi um passo? Será que só foi dois? Será que só foi três, né? Aí vocês colocam a respostazinha aqui, tá bom? Terceira questão, por que há diferenças na quantidade de pés? Ah, muito bem, né? Essa daqui explica por que há diferença na quantidade de pés de cada um. Se você me disse o caminho desse garoto aqui, desse menino, né? Que eu esqueci o nome dele, né? Quantos passos seria um tanto de passo, um valor X de passo, né? Uma quantidade de passo. Dela já seria outro passo. Dela também seria outros passos, né? Por quê? Porque o meu passo não é igual ao seu passo, porque a sua perna pode ser mais pequena do que a minha maior do que a sua, não é? E aí tá explicado por que a diferença na quantidade de pés, porque um pé pode ser mais pequeno do que o outro, o meu pode ser maior. Então, por isso que quando a gente usa as medidas não padronizadas, né, não existe né, que se diz, não existe uma medida correta, porque cada um vai, já que a gente vai utilizar o nosso corpo, e eu tenho um tamanho do pé diferente, tamanho de um dedo diferente, tamanho
da mão diferente do que a de vocês, né? A minha maior do que a de vocês, então vai dar outro número, né? Outro tamanho. Então, tá explicado por que há diferença na quantidade de pés, né? Quarto, meça os seguintes objetos utilizando medidas não padronizadas. Aí você vai aí na sua casa, utilizando o seu corpo, ó. Letra A, você vai medir a mesa da cozinha utilizando o seu palmo, tá bom? E vai colocar a resposta aqui, quanto que deu. Ah, tia, deu 5 palmas. Aí você coloca 5. Letra B, seu caderno com a sua polegada. Ah, tia, meu caderno deu 3 polegadas. Você coloca aí. É só um exemplo que eu tô dando, tá bom? Letra C, você vai medir mesmo aí na sua casa. Você vai medir a sua cama. Quantos passos deu a sua cama? Ah, deu 2, tia. Então, você coloca. Letra D, calçada da sua casa. Você vai utilizar o seu pé para medir a calçada da sua casa. Digamos que deu 5, utilizando o seu pé, né? Aí você coloca. Aqui são só exemplos. Você vai medir de verdade mesmo, utilizando o seu corpo, esses objetos que eu falei agora, tá bom? Quinta questão. Para medir os objetos abaixo, vamos utilizar um instrumento de medida padronizado. A régua resiste abaixo do tamanho de cada um. Aqui, nessa questão, a gente vai utilizar um instrumento de medida padronizado, que é a régua que a gente viu na aula passada, né? Aqui a gente tem alguns objetos, né? Temos aqui um apontador e ele tá aqui desse tamanho. Qual é o tamanho dele aí na régua? Tem um númerozinho, ó, 1, 2, 3. Aí você coloca o tamanho dele aqui. No caso, ele deu 3 centímetros, né? Aí você coloca assim, 3 centímetros, tá bom? Que não é metro, só deu 3 centímetros. Esse clipe aqui, você vai contar a partir daqui até aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você coloca 5 centímetros. A tesoura, vocês que vão contar. E aí, deu quanto? Aí você vai contar até aqui e vai colocar aqui o valorzinho aqui, tá bom? Aí embaixo tem umas perguntinhas. Qual o objeto mais curto? Aí você escreve aqui, qual é? Será que é o apontador, que é mais curto? Será que é o clipe ou será que é a tesoura? O outro, qual é o objeto mais comprido? Será que é a tesoura? Será que é o clipe? Será que é o apontador? Aí você escreve aqui, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido e tenham gostado da aula de hoje e até logo.